Hoje eu vou te mostrar qual que é a diferença das máquinas de polir. Para você que é profissional, saber escolher a máquina certa para polir o carro do seu cliente, ou você que tem um carro e precisa levar para polir, na hora que o cara estiver polindo seu carro lá, você vai saber a diferença da máquina e o efeito que ela vai causar no seu carro. Então fica ligado que o vídeo de hoje vai ser cabuloso. Fala família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro no melhor de todos os sentidos. Bom, olha aqui galera, hoje a gente vai falar sobre as máquinas, qual que é a diferença dessas máquinas, qual máquina que é ideal para polir o carro do meu cliente, para poder polir o meu carro. Hoje você vai sanar essas dúvidas aqui e eu vou dividir isso por alguns tópicos que é muito importante a gente ressaltar, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em máquina de polir é: conhecimento vale mais que equipamento. Exatamente, não adianta você escolher o melhor equipamento, os melhores produtos e não ter o conhecimento que você precisa para poder aplicar ele. Adianta você ter uma Ferrari e não ter uma carteira de motorista, não saber dirigir, nada disso? É em vão. Adianta você ter uma super moto, mas não ter o conhecimento para poder acelerar, para poder usar ela? Não adianta. Então a primeira coisa que você tem que saber é: conhecimento vale mais que equipamento. Então antes de comprar uma máquina, busca ou ter os seus produtos, busca o conhecimento adequado para você tirar o melhor proveito daquele equipamento ou produto que você tem ali. Basicamente o que a gente precisa entender é que não existe só a diferença da máquina para outra máquina, existe também a diferença de verniz, né? Existe carro que tem um verniz mais macio, verniz um pouco mais duro, existe a diferença também das boinas. Não adianta você usar uma máquina muito agressiva com uma boina tão suave, às vezes isso é necessário, mas existe também esse equilíbrio não só das máquinas, mas das boinas, dos tipos de verniz, dos produtos, dos compostos polidores, da pressão que se exerce. Mas o assunto hoje vai ser sobre máquinas, e para isso a gente vai entender que existem basicamente dois tipos de máquina que são bem diferentes e conseguem resultados parecidos, mas com características que são fundamentais a gente entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é: existe máquina rotativa, que são essas máquinas aqui, ó, tradicionais, né? Essas amarelas aqui, que vocês já devem ter visto bastante delas, e existem as máquinas rotorbitais, que são essas máquinas aqui, tá? Bom, para a gente começar a entender, o que a gente precisa saber? A máquina rotativa, que é essa máquina aqui, é uma máquina mais agressiva, né? Ela é bem agressiva, porém ela é versátil demais. Aqui eu tenho uma máquina que ela tem um prato de 6 polegadas, ou seja, eu consigo colocar uma boina um pouco maior. Mas eu também posso simplesmente tirar esse prato aqui dela e usar um prato de 3 polegadas, de 7 polegadas, de 2 polegadas, de 1 polegada. Então é uma máquina mais agressiva, né? Ela é uma máquina rotativa por ela fazer só esse giro de rotação. Ela trabalha só em um movimento, que é essa rotação. Ela acaba sendo mais agressiva justamente por esse motivo. É uma força mecânica que faz ela girar, então essa força mecânica faz ela ser mais agressiva, porém ela tem mais versatilidade. Quando eu falo ser mais agressiva, eu estou falando especificamente de uma máquina que ela vai conseguir tirar os riscos talvez com mais facilidade, porém a agressividade dela é tão alta que ela vai deixar marcas mais severas, que é aquelas marcas de boina que você deve ter visto já em carro, que tá parada no sinal lá, aquele tanto de rajado tridimensional que a gente chama de hologramas e tal. Ela é mais agressiva, então ela proporciona esse efeito com mais facilidade. Por isso, em um verniz mais macio, essa máquina aqui tem que ser tomado um cuidado muito grande, que é o caso de carros como Honda, como Toyota, Nissan, enfim. Mais agressiva, porém mais versátil por essa possibilidade das boinas aqui, tá? A gente tem depois as máquinas rotorbitais. E qual que é a característica da máquina rotorbital? A máquina rotorbital, vou pegar essa aqui para vocês verem, ela é uma máquina mais dócil, tanto para o carro, né, mais suave, ela não é tão agressiva, e tanto para o uso também, ela é uma máquina mais dócil para você usar. Então você está começando, é uma máquina que vai te ajudar muito, tá? E ela tem um porém também. Ela, por ser mais dócil, ela demora um pouco mais para alcançar alguns resultados, tirar algumas imperfeições da pintura, justamente por ter menos agressividade. Porém, ela não é tão versátil. Essa máquina, você não consegue colocar uma boina, por exemplo, de 1 polegada, de 2 polegadas, para você pegar aquelas boinas pequenininhas e fazer as pequenas áreas do carro, como uma coluna, ou algumas áreas de um para-choque, um carro que tem muita curva. Ela não vai te dar essa versatilidade, porém, ela é uma máquina dócil tanto para o carro quanto para quem está começando a usar essa máquina aqui, tá?
As máquinas roto-orbitais, a gente tem ela de giro livre, que é esse giro aqui, ó. A gente tem ela de giro forçado, que é essa máquina que ela tem esse padrão de giro, ó. Ela não gira sozinha, é uma força mecânica que faz ela girar. A máquina roto-orbital, diferente da rotativa, além dela fazer aquele giro que a rotativa faz, ela ainda tem uma oscilação. É como se ela girasse em torno do próprio eixo. Além do giro dela, ela ainda faz uma oscilação em torno do próprio eixo. Isso faz ela ser uma máquina mais suave, menos agressiva, né? E esse giro livre e o giro forçado, quando ela tem o giro forçado e você precisa colocar um pouco de carga na hora do polimento para tirar a imperfeição, o que às vezes é necessário, o giro forçado é uma força mecânica que faz ela ter essa giro e essa órbita, né? Essa oscilação. Então ela não vai parar quando o giro é forçado. Ao contrário de quando o giro é livre. Esse giro livre aqui, ó, quando você precisa colocar pressão, pelo giro ser livre, não é nenhuma força mecânica que faz ela girar, na pressão que você precisa colocar, ela acaba dando aquela parada e aí ela perde a potencial dela para poder fazer a correção necessária. Então a máquina de giro livre, ela se torna melhor para um acabamento. A máquina de giro forçado, ela se torna melhor para uma etapa que a gente chama mais de corte. Corte é o momento que a gente vai corrigir as imperfeições mais severas da pintura, como aqueles riscos, né, o famoso teia de aranha, algumas manchas, coisas mais severas, a gente corrige com mais agressividade. E lembrando, a agressividade ela não está só nas máquinas, ela também vai estar na boina. Se você trabalhar com uma máquina rotativa, por exemplo, e um verniz mais macio, você vai precisar usar uma boina mais suave para compensar essa agressividade que aqui na máquina rotativa já tem em excesso, beleza? Para poder finalizar aqui, máquina giro livre, máquina giro forçado, rotativa, roto-orbital, qual a melhor máquina eu devo escolher? A minha opinião pessoal, para quem está começando a trabalhar com polimento e quer levar isso como profissional, a máquina rotativa, eu acho uma máquina ela um pouco mais barata, mais agressiva, porém mais versátil. Se você souber dominar uma máquina rotativa, você vai dominar uma roto-orbital com muita facilidade. É totalmente possível. Durante 3 anos da minha vida eu trabalhei só com máquina rotativa. Hoje eu trabalho, na maioria dos casos, só com a máquina roto-orbital. E eu uso a rotativa só para colocar essas boinas menores e fazer alguns cantinhos do carro. Se você já ouviu a frase, ou se você é da pessoa que fala, não é possível trabalhar com máquina roto-orbital, não é possível chegar no resultado final só com a máquina rotativa. O problema não está na máquina, o problema está no conhecimento. Porque o primeiro tópico desse vídeo é conhecimento vale mais que o equipamento. Totalmente possível chegar no resultado final com qualquer um dos dois tipos de máquina. Se isso não é possível para você, ou se você já ouviu isso de alguém, o problema não está no equipamento, está no conhecimento. Fechou? Então curtiu o vídeo, já comenta aqui o que você achou desse vídeo aqui, comenta alguma dúvida que tenha ficado, e o próximo vídeo talvez seja falando das diferenças de roto-orbital, já que tem ela de 8mm, 15mm, 21mm, para não confundir sua cabeça, gere esse conhecimento, comenta aqui qual sua dúvida ainda e vamos daquele jeito. Vamos junto!